Então, aqui vamos resolver as questões que ficaram faltando na aula. Olha só, aqui temos a parte de função exponencial. Aqui vamos encontrar a derivada para 5 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial, pois o x está aqui no expoente. Aqui a gente viu, que a regra para derivadas de funções do tipo a elevado a x, a gente deriva ela utilizando esse próprio a elevado a x e multiplica por um valor que vai aparecer aqui, que é dado pela derivada desse a elevado a x no ponto zero. Essa derivada aqui, gente, a gente pode encontrar ela de várias formas, né? A gente pode fazer as continhas lá dos limites, ou a gente pode encontrar nos gráficos, né? Qualquer uma forma é válida. Então, nesse caso aqui, dessa primeira, essa derivada aqui é 5 elevado a x. Então, isso aqui vai ficar 5 elevado a x, que multiplica a derivada no ponto zero. Essa derivada aqui, vamos encontrar ela no gráfico. Para isso, eu vou ter que escrever ali no meu software gráfico, que no caso eu vou usar o GeoGebra, né? Essa função aqui, que é a função derivada no ponto zero, né? Vai ser aqui 5 elevado a 0 mais ΔX menos 5 elevado a 0 sobre o ΔX. Isso aqui dentro do limite, né? Limite ΔX tendendo a 0. Isso aqui é a minha função derivada no ponto zero. Então, gente, a gente tem que resolver esse limite aqui, ó. Para a gente resolver esse limite, né, visualizar ele graficamente, a gente pega essa função aqui, ó, e coloca ali no GeoGebra, sendo que a nossa variável aqui é esse ΔX. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Olha só. Aqui eu vou colocar a minha função, né, que é o 5 elevado a 0 mais... Aqui no GeoGebra ele reconhece como a variável o x, né? Assim, a não ser que você configure ele para reconhecer o ΔX como variável, a gente tem que utilizar aqui o x para poder funcionar. Então, fica aqui, né? Isso aqui, menos 5 elevado a 0, certo? Aí isso aqui tudo vai estar dividido pelo ΔX, né? Ou no caso a variável aqui. Então, feito isso, a gente tem nossa função aqui. Aí é só a gente encontrar agora qual é o valor, né, que essa função aqui vai ter quando o x se aproxima do zero. Olha, pelos dois lados, a função aqui se aproxima de um mesmo valor, né? Aproximando aqui para a gente saber melhor qual é esse valor, a gente encontra aqui aproximadamente 1,609. Então, esse meu f' de 0, ele é aproximadamente aqui 1,609. Então, a minha derivada aqui, a resposta dela vai ser o quê? O 5 elevado a x vezes 1,609. Isso aqui é a resposta. Vamos agora para a letra B aqui. Olha só, aqui a gente tem uma soma, né? Então a gente tem que fazer essa derivada aqui e depois essa, né? Em separado. Essa aqui é uma do tipo exponencial e essa aqui é uma do tipo potência. Essa primeira aqui vai ser resolvida da mesma forma que essa anterior aqui de cima, né? Em que a gente vai ter
próprio 2 elevado a x, e aqui vezes o f' de 0. Né? No caso aqui, é melhor a gente colocar aqui, né? A derivada do 2 elevado a x. E para a gente colocar que ela vai ser substituída no x igual a 0, tem esse tipo de notação aqui que você coloca uma barra vertical, coloca aqui, ó, x igual a 0. Esse tipo de notação que vocês encontram muito em livros e outras coisas, que é só para dizer que depois que você fizer essa derivada aqui, você substitui o x por 0. Beleza, essa aqui é a regra para esse primeiro ponto aqui. Agora, vamos fazer para esse segundo aqui. Esse segundo aqui, como é uma potência, ele é até mais simples, né? A gente passa esse 3 para frente multiplicando, fica 3x, e do expoente a gente subtrai 1 depois, então aqui fica 2. Esse aqui está prontinho. Então, aqui agora é só resolver essa partezinha aqui, ó, né? Que é a mesma coisa desse outro. A gente vai ter que encontrar aqui, né, o f' de 0, que ele é dado pelo limite, quando Δx tende a 0, de 2 elevado a 0 mais Δx, menos 2 elevado a 0 sobre Δx. O que a gente tem que fazer aqui é só resolver esse limite, e vamos resolver ele no gráfico aqui. Olha só. Aqui eu vou colocar agora a função de 2 elevado a 0 mais a variável menos 2 elevado a 0. Isso tudo dividido pela variável aqui. Então, a função que a gente tem ali dentro do nosso limite é essa daqui. Então, vamos descobrir, né, o que a função tende quando ela se aproxima de 0, que vai dar aqui nesse pontinho. Aproximando aqui, a gente vê, né, que esse valor daqui, ele está entre 0.693.1 e 0.693.2. Eu vou arredondar só para ter a terceira casa aqui, para ficar mais fácil para a gente colocar lá. Então, isso aqui fica igual a 0,693. Então, essa resposta aqui vai ficar 2 elevado a x vezes 0,693 mais 3x ao quadrado. Essa aqui é a resposta final. E agora, vamos para o terceiro aqui, né? Esse aqui também é uma função exponencial, então a derivada disso aqui vai ficar simplesmente essa exponencial, 2,718 elevado a x, vezes a derivada no ponto zero. Então, o que a gente vai colocar no gráfico ali agora vai ser, né, o limite aqui de 2,718 elevado a 0 mais Δx, menos 2,718 elevado a 0 sobre o Δx. Então, vamos substituir essa função lá e ver o que a gente encontra. 2,718 elevado a 0 mais x
menos 2.718 elevado a zero. Isso tudo dividido por nossa variável aqui. Então, essa aqui é a função. E aproximando aqui, a gente vê que ela corta exatamente no número 1 ali. Então, para esse caso aqui, vai ser, a nossa resposta vai ser 2,718 elevado a x vezes 1. Né? Então, nossa resposta mesmo fica aqui, 2,718 elevado a x. Continuando agora, aqui temos a função exponencial natural. Né? Se f de x for igual a e elevado a x menos x, ache sua derivada. Então tá bom, vamos começar por aqui, depois a gente faz o resto. A derivada para esse caso aqui, o f' de x, vai ser a derivada desse primeiro pontinho aqui e a derivada desse segundo aqui. A derivada do e elevado a x, como a gente viu na aula, ela é o próprio e elevado a x. Inclusive, essa é a resposta que a gente encontrou aqui antes, né? Esse valor de 2.718 é a abreviação do e. E é por isso que ele não tem mais nenhum valor aqui que junta com ele, porque o dele dá o número 1 certinho. Então, esse aqui fica o próprio e elevado a x, e aqui fica menos. A derivada desse x aqui, olha, o x está elevado a 1, né? Passando esse 1 para frente multiplicando, a gente fica aqui com 1. E aqui o x fica 1 menos 1 dá 0. Então, qualquer número elevado a zero é o próprio 1, né? Então, isso aqui acaba que ficamos somente com isso aqui, ó. A derivada para esse caso é essa função aqui, ó. Essa é a nossa função derivada. Essa função derivada aqui, ela foi originada a partir da função e elevado a x menos x. Então, continuando a questão aqui, diz: compare os gráficos de f de x e f' de x utilizando o GeoGebra. E aí coloca aqui, né, para comparar em x igual a 0, para valores de x maior do que 0 e para valores de x menor do que 0. Coloquei aqui as duas funções, sendo que essa que está em azul aqui é a minha função e essa que está em verde é a função derivada. Olha só. Vamos comparar as duas aqui quando o x é igual a 0. A minha função, aqui, quando ela passa em 0, a gente repara, né, que a reta tangente que passa nela aqui é uma reta horizontal. Ou seja, nesse ponto aqui, especificamente nesse ponto, o valor da derivada aqui, né, ela não está subindo nem descendo. Então, exclusivamente nesse ponto, a derivada tem que valer 0. Que é o que realmente acontece. Olha só, nesse gráfico verde aqui, ó, é mostrado, né, o conjunto de todos os valores que a derivada pode assumir, né? No ponto 0, a derivada vale exatamente 0. E isso está totalmente correto, né? Porque nesse ponto aqui em que a inclinação da reta é nula, aqui tinha que dar dado 0 mesmo. Então, é isso aí. Isso aqui tudo bem. Agora aqui, ó, vamos verificar o que acontece para os valores de x maior do que 0. Olha só, os valores de x maior do que 0 são os que vêm depois do 0 aqui, né?
Então, na minha função, a gente vê que ela começa a crescer aqui, né? A princípio ela começa a crescer lentamente e depois ela vai crescendo mais rápido, né? A inclinação dela vai aumentando. Quando a gente pega aqui pontos e avalia a inclinação da reta, a gente tem que essa inclinação fica cada vez mais aguda. E aqui, gente, se a gente for reparar, né? Pegar aqui e fazer um triângulo aqui certinho, a gente vê que o nosso ΔF em relação aqui ao nosso ΔX, a gente vê que para esses valores aqui, né, essa inclinação da reta tangente vai acabar dando valor positivo. Isso porque a função ela está crescendo em f, né, ela está saindo de um ponto menor e indo para um ponto maior, né? Quando a gente faz esse ΔF aqui, a gente vai acabar saindo aqui com um valor maior do que zero, né? Logo, a inclinação da reta tangente aqui, o número que vai dar vai ser um número positivo. E é o que condiz também, né, com a nossa função derivada. Olha só, à medida que essa função que está em aqui azul está crescendo, a nossa função derivada só vai tendo valores que são maiores do que zero também, só tem valores positivos. E agora, olha só que interessante. Quando a gente pega valores aqui menores do que zero, né, a minha função f de x, ela possui inclinações aqui da reta tangente, né, que são decrescentes. A gente pega aqui e faz o triângulo. A gente vê, né, que esse ΔF aqui, como ponto inicial, a gente tem aqui esse valor. E o ponto final aqui, a gente tem um valor mais baixo, né? Se aqui fosse, por exemplo, 1,55 como ponto inicial, e o ponto final aqui fosse 1,25, esse ΔF seria o ponto final menos o ponto inicial. Logo, aqui o ponto final é 1,25, o ponto final é 1,55. Então, a gente tem um valor negativo de resultante aqui, né, que é 0,3, né, ou 0,30. Então, para esse caso aqui, em que essa inclinação aqui ela está decrescente, o resultado que a gente encontraria ali para a nossa derivada, né, teria que ser negativo, né? E se a gente for reparar, até o valor aqui, né, pegando desse início aqui da função e indo até o zero aqui, ela possui somente valores negativos, né? E o que eu queria mostrar com essa questão aqui, né, gente, é que a função derivada, quando você coloca ela em um gráfico, ela mostra características da sua função principal ali, né, da sua função que deu origem. Quando essa função aqui ela está decrescendo, a derivada só possui valores negativos. Quando essa função aqui passa a crescer, a derivada possui somente valores positivos. E neste ponto aqui, né, que é o ponto de troca, né, que aqui estava decrescendo e que passou a crescer. Nesse ponto aqui exato, a derivada acaba valendo zero. Em aulas posteriores, a gente vai ver isso aqui mais a fundo, mas eu queria que vocês já começassem a ter uma visão a respeito disso. Beleza?